Boa noite! De novo. Vamos ver se agora vai, gente. Se Deus quiser, né? Com a graça de Deus vai dar certo. Que bora, tá aqui no aguardando. Eu vou cancelar e chamar de novo. Gente, será que não vai? Deixa eu mudar aqui. Ah, Aí, agora foi. aê, Deus seja louvado. Esse tá um Salve pouco. Maria. Essa câmera acho que tá um pouquinho mais escura, mas dá pra gente fazer. Não tem problema não. Graças a Deus. E aí, tudo certo? Salve Maria. Tudo certo, salve Maria. E com vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Graças a Deus. Então, acho que a gente pode começar, né? Deu uma atrasadinha, mas não dá nada não, né? Bora lá, É. desculpa aí se tiver um som aqui meio de fundo, porque resolveram fazer uma festa bem aqui do lado, sabe? Aí Ah, eu ainda tô dando uma espirradinha, o pessoal pode ficar tranquilo que não é coronavírus, é rinite mesmo, tá? Eu fechei a janela ainda, então eu tô suando também igual um porco aqui. Então qualquer coisa você. tá tudo certo. Então, Guilherme, eu acho que a gente podia começar meio que definindo assim o que que é a modéstia, né? O que que é e qual a diferença dela com a modéstia feminina, né? Que aqui no meu Instagram eu geralmente falo muito sobre modéstia feminina. Mas assim, tem bastante homens por aqui, por mais que o público seja mais feminino, tem alguns homens também que, né, é bom diferenciar as coisas, né? Tá certo. Pessoal, para quem não me conhece, né, tá olhando essa cara gorda aqui pela primeira vez, eu me chamo Guilherme, né, há um tempo aí, na verdade já faz um pouco mais de um ano, né, a gente faz um apostolado voltado inicialmente somente a modéstia masculina e com o passar do tempo, devido à necessidade e também a algum pessoal pedindo e tal, nós estendemos isso para tratar de assuntos voltados à masculinidade, né? Então, quando nós surgimos, né, quando veio a ideia do Instagram, era aparentemente a única página que iria falar sobre modéstia masculina. Então, eu peguei uma baita de uma responsabilidade. Foi muito difícil achar coisas voltadas à modéstia propriamente falando, né, do público masculino. Então, teve que pegar bastante coisa, entrar bem a fundo na situação para que a gente pudesse falar. Né? Eu sou casado, né? Eu sei que vocês olham para mim e falam assim: ah, eu sei, você já tem cara de uns 30 anos, mas eu só tenho 24 ainda, né? Eu faço 25 agora em maio. E sou casado, vamos fazer 2 anos. Sou pai, graças a Deus, né, do Francisco, nosso pequeno, que agora em junho completa também um ano, né? Nosso primeiro, e estamos abertos aí. Se Deus quiser mandar mais, que assim seja. Amém, Para mim é né? uma alegria. Queria agradecer muito a Carla, né, por estar aqui falando com o pessoal sobre esse assunto. Vale ressaltar que é um assunto que, vamos lá, existem homens que tendem a buscar esse assunto. E existem outros homens que, mesmo que, vamos lá, inseridos, né, na questão da tradição, inseridos, inclusive, não só na tradição, mas interessados, né, em, vamos falar assim, buscar sobre esse assunto, se aprofundar sobre esse assunto, ao longo do tempo eles tendem a deixar um pouco de lado. Por quê? Porque, infelizmente, nós homens somos muito mais preguiçosos nessa questão do que as mulheres. É Né? verdade. As mulheres, elas têm mais essa questão, né, eu acho que Deus, né, ele, não sei, cara, mas as mulheres, elas têm mais essa questão mais de delicada, sei lá, cara. Você olha as tiazinhas, né? Vamos levar para esse lado. Você pega aí vó, tio, tia. Cara, a maioria da igreja é mulher,
né? Hoje em dia, Aham. graças a Deus, né? Tem muitos homens vindo para a igreja, mas antigamente era só as tiazinhas na igreja, né? Então eu acho que os homens, de Verdade. uma certa forma, eles têm uma certa resistência, né? Sobretudo nesse assunto. Então eu espero trazer para vocês, tá? Tudo de uma maneira muito legal, muito dinâmica. Eu acho que vocês vão ver que eu sou meio desenvolto. Na verdade, eu falo que eu sou desenvolto, mas eu sou cara de pau mesmo, entendeu? Então, assim, na medida do possível, eu vou trazer da melhor maneira possível para vocês, principalmente porque eu acredito que esse assunto, ele foi amadurecendo, né, ao longo desse um ano comigo. Eu entrei no Instagram, começando esse apostolado há um ano atrás, com uma visão totalmente diferente do que eu tenho hoje. Isso eu posso dizer com clareza para vocês, com certeza. Não que, vamos lá, a virtude tenha mudado, mas nós, né, o meu entendimento em relação à virtude mudou e amadureceu, né? E eu espero trazer isso da melhor maneira para vocês. Você vê, eu já fugi totalmente. Qual que foi sua pergunta? Foi pra gente. Não, mas tem tudo a ver, é muito importante. Mas assim, qual a diferença da modéstia sendo feminina e sendo masculina, né? Você bem que já entrou nesse assunto, né? Porque a gente acaba percebendo que os homens são um pouco mais preguiçosos, né? E como que eles podem, né, tirar essa preguiça e ver a modéstia como algo que de fato é necessário? Tá, certo. Vamos lá. Olhando para a mulher e olhando para o homem, aí a gente entraria na questão também da teologia do corpo, na questão de, né, do entendimento, né, de como a mulher pode causar olhares masculinos e o que esses olhares masculinos podem causar no homem e o que o homem, através das roupas que ele traja, pode causar na mulher. E aí, né, eu não... Ó, Carla, me desculpa, mas aí eu mando a real aqui, tá, pessoal? Se tiverem pessoas que negam, né, acompanhando aqui, pessoal, que homem é homem e mulher é mulher, desculpa, mas você vai odiar o que eu vou falar agora. Mas é bem por aí, pessoal. É o seguinte, quando uma mulher ela traja uma roupa, vamos falar assim, sensual, né? Uma roupa que talvez nem tão sensual, mas uma roupa que mostre algumas partes do corpo que talvez não precisem nem ser partes muito acentuadas de sensualidade assim, mas algumas partes, vamos falar assim, a coxa, né? Mostra uma coisinha ali, de repente parte daqui de cima, muito próximo aos seios. Isso pode levar o homem a pensamentos muitas vezes pecaminosos, né? Porque são partes, e agora me fugiu a palavra, mas que elas trazem isso, né, para a mente masculina. Isso automaticamente leva o homem a pensamentos pecaminosos e vou além, tá? Não somente pensamentos pecaminosos, mas muitas vezes esses pensamentos levam a pecar, tá? De maneira, vamos falar assim, na questão de sensual, tá? Eu não vou entrar no detalhe, mas pecados contra a castidade, por exemplo, isso pode causar algumas vestes femininas, porque o homem ele é visual. A mulher, na maioria das vezes, pode acontecer, tem mulheres que são mais visuais, mas a mulher, na sua imensa maioria, não é tão visual, né? A Uhum. mulher, né, pegando aí a comparação do Padre Léo, o homem ali é o micro-ondas e a mulher é o fogão a lenha, né? A mulher precisa de conversa, muitas vezes é contato, é carinho, é atenção, né? Precisa ser conquistada para que alguma coisa aconteça, né? Vale ressaltar que não é a maioria, não são todas as mulheres, né? Podem acontecer mulheres que sejam mais visuais, mas é mais difícil, certo? E agora partindo para a questão da vestimenta, tá? Eu vou falar aqui da questão da vestimenta, mas já vou entrar na questão da virtude como um todo, tá, pessoal? Então, partindo para a questão primeiramente da vestimenta, a gente precisa entender o seguinte, né? O homem, quando ele bota uma bermuda, dificilmente a mulher vai olhar e vai falar: "Nossa, mas que homem!" Na maioria das vezes, isso não vai acontecer. A mulher não vai ter pensamentos pecaminosos com aquele homem por conta da bermuda, na maioria das vezes, tá? Mas agora, uma mulher que coloca um vestido, um palmo para cima do joelho, o homem vai olhar e vai falar: "Nossa, mas que mulher!" Entendeu? Exatamente. Ou não, né? Ou o homem vai olhar e vai falar: "Nossa, por que não cobriu isso?" Né? Então, Né? assim, partimos de alguns princípios aqui, mas desperta o olhar masculino, certo? Enquanto o feminino não, né? É um pouco mais difícil. Então, assim, as diferenças em relação
a questão da vestimenta masculina em relação à vestimenta feminina são aquilo que elas causam, né? Sendo no homem, mas a questão do olhar muito forte, então, a maioria das vezes aquilo que a mulher veste chama mais atenção. Então, essa é a principal diferença. Agora, vamos lá. Aí chega os bonitão aqui agora, né? Pô, mas se as mulheres olham pra mim e elas não sentem nada, então eu posso me vestir de qualquer jeito? Pô, Ah, aí que tá. né? Não é legal? Não, então não é. Agora, no homem, e aí eu me baseio muito, né, nas aulas, naquilo que fala o padre Leonardo Wagner, que foi, eu acho que o vídeo que me impulsionou a continuar, porque conteúdo estava muito difícil no começo, entendeu? Inclusive, os vídeos dele, com a autorização dele, nós temos lá na página. Então, se o pessoal quiser ver depois na íntegra, né, para falar assim, ó, é falou besteira, confere lá depois, tá bom, pessoal? Então, assim, ele fala, né, o padre Leonardo Wagner, que existem 3 diferenças, tá? Em relação à vestimenta masculina. O androgenismo, tá? O androgenismo, a infantilidade e o outro peraí, androgenismo, infantilidade e a indecência. Então, são 3 pilares aqui que vão guiar a vestimenta masculina. Então, vamos lá, bonitão. Quando você sai na rua e você traz uma bermuda, você está indecente? Não. Você não está indecente. Você não está levando a mulher a pecar com aquilo que você está vestindo. Uma bermuda, dificilmente. A menos que sejam aqueles caras que têm as pernas mais torneadas, né? Para os homens que estão acompanhando, aquelas pernas de jogador de futebol, do Roberto Carlos, né? Então, se você tiver usando uma bermudinha mais apertadinha, você pode pecar por indecência, tá? Mas não é o que acontece na maioria dos casos, tá bom? Então, indecência não se encaixa. Vamos lá. Androgenismo? Depende. Né? Hoje em dia tem a maioria dos caras aí que vestem aquelas bermudinhas multicoloridas que parece que vai dançar frevo. Então, pode ser androgenismo, mas não são na maioria das vezes. O que você acaba cometendo quando você usa uma bermuda é a infantilidade. Você pode concordar comigo ou não, mas a bermuda, CR7, já falaram aqui, é isso mesmo. A bermuda, ela é uma peça originalmente infantil. Certo? Fica com cara de criança. Exatamente. Se você pegar lá antigamente, né, olhar vamos falar assim, os filmes de época e tudo mais, muitas vezes em alguns filmes os homens chegaram até a usar uma certa bermuda, mas usavam por baixo da roupa, né? Como usavam cueca, essa bermuda por cima e uma calça depois. Então assim, a bermuda, né, como peça mesmo de roupa e tudo mais, você pega aí filme de guerra, filme de época aí, que eu amo filme de guerra. Cara, a molecada, elas estão usando um suspensório, uma camisetinha polo ou uma camisa e bermuda. Né? Aquela meinha na canela, que hoje em dia são os funkeiros que usam, mas meinha na canela aqui e sapato. Esses eram os trajes das crianças de antigamente, né? E hoje em dia, e aí vamos entrar nesse contexto, mas já vou voltar para a questão da virtude também. Hoje em dia, a questão do desleixo, a questão da falta de, não diria só de temperança, mas de um pouco de etiqueta, né? Essa bagunça que virou, né? Essa farofa que virou lá, pega as revoluções sexuais que aconteceram ao longo do tempo, o feminismo crescente que impactou também na masculinidade, tudo isso, junta com o desleixo de falar, não, eu posso usar qualquer peça de roupa, não tem nada a ver e tudo mais, virou o que virou. Então hoje você sai de casa com bermudinha de futebol, você sai de casa vestido de tudo quanto é jeito e você acha que tá tudo certo, só que não é bem por aí. Entendeu? Vamos lá. Guilherme, você nunca usa bermuda? Se eu falar isso, eu tô mentindo. Se eu falar isso, eu tô mentindo. E eu tô aqui pra falar a verdade, certo? Eu uso bermuda sim, cara, dentro de casa. Dentro de casa. Cara, as únicas pessoas que me vêm de bermuda hoje, minha esposa, meu filho, meus pais ali, pais e irmãos. Às vezes vem em casa e falo assim, cara, às vezes eu até falo, não vou trocar de roupa, vocês estão aqui não. Já até aviso, certo? Mas quando são pessoas de fora que, são amigos, né? Ou parentes, tio, tia e tal, eu troco de roupa. Eu troco de roupa sim, porque eu acredito que não é a melhor maneira de eu recebê-los. Agora vamos lá, gente. Meu pai e minha mãe, né, me viram sem nada, me criaram.
Então, eles mais do que ninguém, né? E isso eu pego, me baseio muito na questão da temperança e pegando aí umas realidades. Aí eu também lembro muito daquilo que Padre Léo falava, eu gosto muito do Padre Léo. E Padre Léo falava que as únicas pessoas que chamavam ele de Léozinho, Léozão, Léo, eram os pais dele dentro da casa dele. Era lá que ele tinha liberdade, era lá que ele descia da pompa dele de padre, daquela imagem que ele passava e conseguia por algum instante ser uma pessoa comum como qualquer outra, né? Ser uma pessoa, vamos lá, que, sei lá, que abre as intimidades, né? Ali ele se despia de tudo. Então, eu coloco para mim que as únicas pessoas que podem me ver dessa forma é minha esposa. Ah, mas é legal se arrumar para a esposa. Cara, é legal, lindo, maravilhoso. Só que quando você for apertar um parafuso, quando você for montar um armário, quando você for brincar com seu filho no chão, muitas vezes, principalmente para mim, que tô com uma barriguinha, a calça aperta, machuca, deixa sem ar, te atrapalha. Então, em alguns momentos dentro de casa, para N situações, eu uso sim bermuda, mas somente. Somente. Tá bom? Fora disso, cara, vou receber visita, são pessoas que eu tenho, que eu tô esperando, é tio, tia, fulano, ciclano, sair da porta para fora, na minha percepção e daquilo que eu estudei, sempre de calça. Pelo menos calça. Tá bom, pessoal? E agora voltando, porque eu tenho certeza que a Carla vai falar, mas a questão vamos falar da virtude como um todo, tá? Porque vamos lá, a modéstia em relação à vestimenta é muito bacana, mas a modéstia é uma virtude como um todo, tá, pessoal? A modéstia, ela bate de frente exatamente com vamos falar assim, com deixar um pouco a vaidade de lado, a vaidade excessiva. Se eu sou uma pessoa que tenho modéstia, eu não coloco o meu ego acima de tudo, certo? Eu não quero ser vaidoso, eu não quero mostrar para as pessoas alguma coisa que não condiz com a realidade só para chamar atenção, tá? Então, a partir do momento também que você se veste de uma certa forma somente para chamar a atenção, ou ainda que aquela vestimenta ela não trouxe para você uma mudança de postura, mas você está preocupado com o que as pessoas vão falar, você está sendo vaidoso. Ora, se eu estou sendo vaidoso e a modéstia é o contrário da vaidade, eu estou pecando. Certo? Exatamente. Isso é muito importante a gente falar. Eu não vou mentir para vocês. Eu comecei a caminhar com relação à modéstia, me inteirei desse assunto, primeiramente pela vestimenta. Comecei errado, pode ser que eu tenha começado errado. Mas eu não nego que se não fossem as vestimentas primeiro, eu não teria começado de lugar nenhum. Daí eu falo para vocês o importante também. Existem muitos Instagrams por aí, existem principalmente voltado ao público masculino, que desdenha da questão da vestimenta, que fala que a questão da vestimenta não é importante, que fala que a questão da vestimenta é puramente exterior, que chama quem se veste assim de engomadinho. Mas eu quero falar para você, as pessoas estão equivocadas e estão falando, principalmente. Cara, é impressionante, porque tem pessoas muito bem informadas que muitas vezes cometem esse equívoco, mas elas estão falando de uma coisa que aparentemente, e principalmente pelo juízo de valor que elas fazem, elas não estudaram. Entendeu? Então eu falo para você, cara, eu quero começar. Alguém me pode, né, fazer essa pergunta. Olha, eu quero começar a me vestir assim, assim, assado. Você acha melhor, né? Sempre vem aquela dúvida. Eu começar por dentro ou por fora? Os dois. Exatamente. Cara, é muito difícil você trajar vestes no seu cotidiano que sejam honrosas e isso não te remeter a uma mudança de postura. Isso dificilmente vai acontecer. Tá? Porque os dois vão caminhando juntos, né? Exatamente. Agora, se essa mudança de postura não acontecer, com certeza é porque você está resistente e relutante àquilo que Deus tem tocado no seu coração. Porque, cara, essa vestimenta, essa mudança do seu guarda-roupa como um todo, isso vai te gerar desconforto. E você só vai perseverar se de fato a virtude estiver florescendo em você. Então, dificilmente as pessoas que começam na modéstia, começam a se inteirar dessa virtude, permanecem se isso não for de fato um movimento de encontro à vontade de Deus. Tá? Eu não sei vocês, mas eu vim do movimento da Renovação Carismática Católica, hoje eu não pertenço mais, né? Por estudos e tudo mais, hoje eu preferi me afastar, né? Hoje frequento mais a tradição e tudo mais.
Mas nos meus tempos de renovação carismática católica, a meninada, né, as mulheres, começaram com essa questão de saia e tudo mais, e hoje, do meu grupo, cabe na palma da mão. Quantas pessoas permaneceram? Você quer que eu seja sincero? Cabe na palma da mão? Não. Uma pessoa permaneceu na modéstia. Uma pessoa permaneceu na modéstia. Essa É pessoa porque eu começa casei por com ela. modinha, né? Ah, lá. Exatamente. Exatamente. Então, assim, Uhum. é impressionante, tá? Cara, se for para você começar da vestimenta, que comece, mas entregue a vestimenta como um sacrifício e fale, Senhor, eu estou começando dessa maneira, porque é a única maneira que eu encontrei, eu ainda não entendo de nada disso que eu estou fazendo, mas eu peço que o Senhor me guie, me dê temperança e sabedoria, para que eu faça tudo da melhor maneira possível. E, cara, eu tenho certeza, com o coração contrito, aberto e sendo sincero com Deus, você quer que Deus olhe Ele lá do age. alto do céu, tendo terreno fértil, para que ele faça a graça acontecer? Você acha que a graça não vai acontecer? Vai, Então, mas assim, com eu acho certeza vai. muito difícil, tá? É isso. Mais alguma Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto que eu acho muito importante, é que muitas vezes os rapazes eles têm essa ideia de tipo assim, ah, veste qualquer coisa mesmo, ah, homem não tem que se preocupar com roupa, né? Esse tipo de fala, né? É muito comum com os homens. Inclusive, a gente vê até, voltando naquelas três partes, né, que o Padre Leonardo falou, uma certa infantilidade, porque assim, o rapaz tem 30 anos e está vestindo aquela camiseta de desenho animado, né? Daí você fala, ué, mas gente, não dá, né? Então a gente Então, precisa ver que é importante, né? É a imagem que você está passando, né? exatamente. Já entrei em algumas discussões na minha página, tá? Em relação a isso, porque algumas coisas que aconteceram foi logo no começo do apostolado, né? E eu me recordo que eu falava muito mais sobre vestimenta no começo, só que eu vi que as pessoas elas estavam se confundindo um pouco. Porque quando eu falava da modéstia masculina e falava sempre em relação à vestimenta, muitos homens chegaram até mim e eu acho muito engraçado porque no começo dava muito ibope, era muito lindo. Só que aos poucos eu fui vendo que assim, peraí, o pessoal está falando só sobre vestimenta. E eles não Hum, entendiam que a virtude era mais do que isso. Né? E eu sempre faço, inclusive, as correlações, né? Porque as pessoas que falam, por exemplo, sobre caridade, né? Automaticamente a pessoa vem na mente assim, opa, caridade é doar, é alimento, eu sair daqui e doar para os pobres e tudo mais. Tudo bem, isso é um ato em relação à caridade. Eu posso ter caridade com o meu próximo, na forma com que eu repreendo ele, né? Eu tenho vários atos que vamos lá, mostram a caridade que não necessariamente aqueles de doar para os pobres e tudo mais. Porém, na maioria das vezes, as pessoas colocam esse ato. A mesma coisa em relação à modéstia. Peraí, a modéstia é só a vestimenta? Não. A modéstia tem outras coisas relacionadas também, inclusive a forma com que eu sou, a forma com que eu falo, né, a forma com que eu me porto, a forma com que eu corrijo. Então, é muita coisa em relação a uma virtude. Afinal, é uma virtude. Né? E se tratando de virtude, ela é correlacionada em várias situações. Né? Então, isso é muito importante. E assim, no começo, entrava assim, muitas discussões, principalmente né, com relação a alguns homens, porque os homens falavam assim, olha, posso até usar uma camisa, mas eu não vou deixar minha camiseta de herói. Fala, tudo bem, eu não estou te obrigando a nada. Né? Você entrou aqui, estamos discutindo sobre modéstia. Mas se você quiser usar sua camisa de herói, você usa. Isso é imodesto? Porque sempre vem essa pergunta, né? O uhum, pessoal, eles querem um conjuntinho de regras, os 10 mandamentos da modéstia. E não é por aí. Entendeu? A exatamente. modéstia como virtude precisa ser vivida para você entender aquilo que é a modéstia. Entendeu? Se eu chegar para você, e isso eu fiz muito na página, né? Se algumas pessoas me perguntarem isso é modesto, isso é imodesto, em alguns momentos eu vou responder porque eu sinto que aquela pessoa precisa daquele toque. Só que eu vou falar para você, cara, eu posso cair no erro em, sei lá, 90% das vezes. Porque a modéstia, às vezes, Deus vai pedir para mim uma coisa que muitas vezes Ele não vai pedir para você. Sabe por quê? Vamos lá. Vou te falar. Quando eu comecei a viver e a procurar isso, eu senti, e hoje eu tenho plena convicção disso, de pela minha vivência anterior, tá? Antes do meu processo de conversão, eu vivi uma vida de sexualidade desregrada terrível. Eu tive vários relacionamentos, né? Eu me afundei na questão da castidade. Ora, Deus, né, perfeito como é,
eu não duvido que tenha instigado em mim o desejo de viver a modéstia, principalmente por saber que essa vivência iria influenciar diretamente na minha castidade, que isso iria impactar positivamente na minha vida. Uma das questões também que me fez a entrar nessa questão de modéstia masculina e tudo mais foi o seguinte: peraí, por que, que as mulheres têm que se arrumar lindas, maravilhosas, comprar vestido de R$ 400 e os caras vão de camisa de time, bermudinha e acham que tá tudo certo? Ué, mas não é possível que uma virtude faz uma coisa na mulher e uma coisa totalmente diferente no homem? Alguma coisa está errada? Uhum. E aí foi onde eu cheguei e comecei a me inteirar. E aí eu vi, opa, peraí. Não é que não tem essa questão também relacionada ao homem, mas é que não se fala muito para os homens sobre isso. Entendeu? E aí foi, opa, como diria o Giuseppe lá, né? Firme na brecha. Temos uma brecha aqui, precisamos falar sobre isso. Né? Precisamos falar sobre aborto? Não, aqui precisamos falar sobre modéstia masculina. Então, foi onde tudo começou. Né? Então, a questão da infantilidade, eu acredito, sinceramente, que é o maior problema dos homens. É a infantilidade, é a falta de pudor, é a falta de saber que para cada ocasião eu tenho sim uma vestimenta. Né? Eu não posso ir, eu, Guilherme, não gosto, tá, de trajar uma veste do dia a dia para ir para a Santa Missa, não acho digno. Tá? Algumas pessoas me questionam, mas e a calça jeans? Eu, Guilherme, galera, eu, Guilherme, não vamos entrar em polêmicas. Eu, Guilherme, não gosto de usar calça jeans. Eu, às vezes uso, tá? Mas é para mim o último caso. Eu amo calça de sarja, aprendi a amar calça de sarja, aprendi a gostar de calça social, né? Ou alfaiataria, né? Aí vamos dos entenderes. Então, para mim, qual é a veste mais digna e mais honrosa que eu posso trajar, por exemplo, para ir na missa? Cara, é uma calça de alfaiataria ou no mínimo uma sarja, um cinto, uma camisa social, um sapato, pelo menos, para estar Vista a dignidade da onde você está indo, né? Exatamente. Exato. Eu não vou a um jantar de bermuda. Poxa, eu tô indo com a minha esposa. Aí os caras vão lá e falam assim, não, mas a bermudinha de sarja é legal, coloca um tênis ali, camisetinha polo. Cara, é lindo, é uma roupa de vó, né? De filhinho da vovó. É legal, tá bom. Se você curte, beleza, vai. Mas eu quero te dizer, essa não é a roupa mais digna que você tem para a ocasião. Você pode discordar de mim, mas basta você ter um pouquinho de bom senso, e eu tenho certeza. As pessoas que começam a caminhar na modéstia, elas sempre vão em algum lugar e perguntam, isso é modesto? Mas só o fato delas estarem perguntando é porque o próprio coração delas já incomodou elas em relação àquilo. Então, assim, é impressionante. E é um movimento natural, só que as pessoas são muito resistentes em relação a isso. É verdade, tem muito, muito, né? Porque se a pessoa, de fato, ela tá pensando ali, ela já, não, talvez tenha uma opção melhor, né? E esse é o processo, né? A virtude ela não acaba, né? A gente está sempre o tempo todo pensando, o que eu posso ser melhor? Que roupa eu poderia vestir para agradar melhor a Deus, agradar melhor as pessoas que vão estar lá, né? Então é sempre esse processo, assim, né, de melhoria. É igual eu falo, eu tento ser o mais sincero possível. E assim, eu entendo os homens, por exemplo, em relação a trajar certos tipos de roupa dentro de casa. É muito difícil. Tá? E talvez para as mulheres, cara, eu acho lindo. Minha esposa, ela acorda de manhã, ela põe a saia dela, a camisetinha, vai fazer serviço, cara. Entendeu? Agora, sim, uma coisa que nós, vira e mexe, eu e ela, nós temos essas discussões dentro de casa, né? E ela fala assim, cara, eu não consigo, né, ser a mulher que vai lá e arruma o cabelo, passa o perfume e me maqueio toda para estar dentro de casa fazendo serviço. Ela falou, não consigo. No dia a dia é muito difícil. Cara, a mesma coisa, eu, Guilherme, dia a dia, eu fui criado com a mentalidade do seguinte, minha mãe sempre me criou assim, eu nunca fui a pessoa que os pais eram ricos, né? Meus pais eram de classe média baixa, classe média alta, não sei, né? Não sei definir isso. Mas sempre me criaram assim, Guilherme, existe a roupa que você usa para a semana e existe a roupa de missa. Essa roupa aqui você não vai usar durante a semana, essa roupa é de sair. Né? Então, quando você for para missa, você vai usar roupa de sair. Né? Então, por quê? Cara, durante a semana, eu ia brincar, eu ia me sujar, eu ia correr, eu ia rasgar, e eu não podia rasgar aquela roupa que era nova. Entendeu? Com o passar do tempo, a roupa que era nova ficava não tão nova assim, e a roupa de usar em casa se tornava mais velha ainda. Opa, então vamos pegar de sair, vamos colocar para usar em casa e vamos comprar uma nova para sair.
Então Exatamente. eu Aqui fui por aqui criado é bem dessa assim forma. também. Entendeu? Então, assim, cara, Guilherme, eu não vejo necessidade de usar tais tipo de roupa dentro de casa. Cara, eu muitas vezes também não. Eu não consigo ficar dentro de casa, muitas vezes, com a calça social, sapatinho, cinto, Uhum. camisa. É muito difícil, né? Não é funcional, vamos falar assim. Cara, o meu vô, que para mim é um dos maiores exemplos aí, né, de modéstia, falecido vô Sebastião. Meu vô, ele tava sempre de camisa social e bermuda. E bermuda, eu não Olha. consigo fazer isso, para ser muito sincero para você. Eu acho ridículo. Né? Se é para estar de bermuda dentro de casa, coloca uma polo, entendeu? Mas camisa não dá. Agora sim, ele sabia que não era funcional. E se olhava o velho ia capinar um lote. Então, assim, existem situações que impedem, sim, dentro de casa. Dentro de casa, tá? Agora, você vai receber alguém, você tem alguém de fora, cara, é o máximo de pudor possível, o máximo que você puder dar vamos falar assim, de importância, né, e demonstrar isso através das suas vestes, isso é modéstia. A modéstia é moderação, então é equilíbrio. Opa, isso me cabe neste momento, isso não me cabe neste momento. Inclusive falaram aí sobre roupa para exercício, é a mesma coisa. Eu não vou, sei lá, o pessoal aí que faz academia levanta um ferro, tô precisando, tô pançudo já, essa quarentena, esse negócio não tá legal não. Então assim, vou puxar um ferro na academia? Meu, não vou de terno na academia. Entendeu? Não faz sentido, não vou de camisa na academia. Não faz sentido. Ah, vou usar Uhum. roupa de exercício. Tudo bem, com temperança. Inclusive no vídeo o padre Leonardo Wagner também fala isso, toca nesse ponto também. Pô, vou pra academia, meu filho, você é bombadinho, não me vá de camisa regata pra academia de camiseta regata. Não vá mostrar seus bíceps que você malha a semana inteira pra mulherada, porque aí você vai pecar por indecência. Entendeu? Aí você vai Sim. mostrar partes do seu corpo que vão chamar a atenção da menina e que podem sim levar ela ao pecado. Mesmo porque a maioria das menininhas da academia já estão indo lá para pegar uns bíceps, para olhar uns bíceps na academia, entendeu? Então, é bom senso. Cara, eu sei que, sei lá, eu vou praticar um esporte, dependendo da posição que eu ficar, esse shortinho meu de jogar bola pode mostrar alguma coisa. Cara, não sei, troca por uma calça de moletom, entendeu? Tem aquelas bermudas de goleiro, eu tenho até bermuda de goleiro, quando eu vou correr, às vezes eu uso ela. Eu gosto por quando do bolso eu levo o celular nela. Cara, a bermuda de goleiro, ela aperta na perna. A chance de você mostrar o que não deve ali é mínima. Então, assim, são pequenos cuidados que, acima de tudo, representam a sobriedade. Opa, essa pessoa aqui, ela tem cuidado, né? Essa pessoa aqui, ela tem bom senso. Essa pessoa aqui, ela quer transparecer que ela tem cuidado com aquilo que ela veste, porque ela tem preocupação com aquilo que ela pode causar nas outras pessoas. Isso é ser cristão, isso é caridade, certo? Inclusive aqui, ó, tem um irmão falando sobre os homossexuais. Pode. Eu recebi, no começo, principalmente do apostolado, muitos irmãos homossexuais me mandavam mensagem no direct. Alguns agradecendo, porque eram falado algumas coisas que eles não sabiam que aquilo era uma coisa de homem ou não. Por quê? A falta da Hum, figura paterna dentro de casa. Infelizmente, a realidade de muitas famílias do mundo inteiro hoje. Né? Então, é. a questão dos homossexuais, nós homens também temos esse dever, né? Esse dever de ter cuidado com a imagem com que nós vestimos, também para não levar esses irmãos ao pecado. Vale ressaltar o seguinte, né? Para a Carla já fazer outra pergunta, senão eu falo demais. Vale ressaltar o Imagina. seguinte, se eu não me engano, eu acho que é o Papa Bento XVI, eu não me recordo ao certo, mas foi feito um estudo, não é o Papa Bento XVI, mas falaram, né, algum Papa que falou exatamente sobre a questão dos homossexuais. E interessante, né, eu não tinha noção disso. E os papas, esse Papa disse, né, no caso, que o homossexual ele tem ainda mais dificuldade em relação à castidade do que um homem. Então, você que é homem, você sabe o quanto que é difícil ser casto. É muito difícil para um homem ser casto, principalmente por conta da hipersexualização que acontece nas redes sociais, na televisão, no rádio, sei lá, para todo lugar que você olha, Deus o livre falar, mas é peito e bunda. É só isso que mostra, pelo amor de Deus. Entendeu? É muito difícil. Você anda na rua, as mulheres praticamente estão nuas. Né? Elas já não têm pudor mais nenhum. Então, para a gente é muito difícil ver a castidade. Agora, imagina essa dificuldade que você passa no dia a dia, vezes 10. Porque para um homossexual é mais difícil assim. Então aí você vai na academia, tudo bem, você não, nossa senhora, não provoca a menina.
Mas você vai e provoca um irmão que tem tendências homossexuais na academia. Pecou da mesma forma, irmão. Da mesma forma que as mulheres pecam. Então, é questão de atenção, sobriedade. Exatamente, né? Uma outra coisa, assim, fugindo um pouco desse caminho que a gente está tomando, Claro. seria assim, além da vestimenta, a forma que as pessoas se portam. Tipo, o se portar diante de uma mulher, se portar, a forma de falar, sabe? Às vezes esbanjando um monte de palavrão. Aquela coisa de, tipo assim, ter o equilíbrio entre o ogro e o afeminado, sabe? É, então, eu falo que eu. E agora, vocês, né, que estão acompanhando a live, vocês podem falar mais do que eu mesmo. Eu sou uma pessoa que. Eu acho que eu herdei muito isso da minha mãe. Eu falo muito, né? E em muitos momentos, essa é a minha maior dificuldade. Quando eu vim, né, quando eu passei pelo meu processo de conversão, a minha maior dificuldade era deixar de lado todas as besteiras que eu falava. Porque o que que acontece? Eu não sei, os homens que estão acompanhando podem falar também. Quando nós entramos, né, quando nós começamos a caminhar na igreja, os homens que nós vemos na igreja, muitas vezes os jovens, né, que nós vemos na igreja, eles ainda não abandonaram práticas da vida errada que eles tinham. Ou seja, muitas vezes nós estamos entre homens que estão caminhando com a gente, mas que entram em assuntos nada legais. Né? Então, o que acontecia? Eu estava caminhando, mas em muitos momentos eu me via falando muitas coisas que não tinha nada a ver, exatamente pelas influências. Né? E isso é muito importante falar. Tá? Eu perdi muitos amigos quando eu passei pelo meu processo de conversão. E isso é muito legal ressaltar, porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte: a pessoa entrou para a igreja e abandonou os amigos do mundo estão tão esquecidos e tudo mais. Os amigos do mundo amam fazer esse joguinho de, vamos falar assim, de coitadismo. Só Uhum. que no meu caso foi o contrário. Os meus amigos do mundo me deixaram. Né? Eu queria continuar próximo a eles, mas isso não aconteceu. Né? Eles não queriam estar próximos de mim. Então, para mim, foi um processo muito difícil, porque foram pessoas que eu cresci com elas. Cresci literalmente. Tinha amigo meu desde os meus 7 anos, desde a primeira série que eu convivia com ele, simplesmente virou as costas para mim da noite para o dia. E eu comecei a depositar confiança maior naqueles amigos do grupo de oração, na época, né? Quando eu fazia parte da renovação. Uhum. O que aconteceu? Aqueles amigos, eu via que em muitos momentos entravam em assuntos que não diziam respeito, não seriam legais para um homem cristão. E aí eu comecei a me questionar muitas vezes e falar assim, mas espera aí, eu não poderia estar com meus amigos do mundo, porque eles tinham atitudes que não eram legais. Agora eu estou com esses amigos da igreja e eles têm atitudes que também não são legais. E eu cheguei muitas vezes até para o coordenador e tal, falar sobre isso, falar assim, olha, eu acho que precisa de uma mudança de postura, alguma coisa está errada. E eu me lembro na época que o coordenador me disse: olha, não era nem coordenador, mas ele era o rapaz mais influente do grupo. E ele me disse: olha, a gente não pode negar que os homens têm necessidades. Aí eu digo: opa, mas espera aí. Então alguma coisa aqui está errado. Por que a mudança de postura ela acontece aparentemente, né, principalmente para os irmãos que frequentam o grupo, a assembleia, mas por baixo dos panos não é bem assim. Então alguma coisa está errado. O contra-testemunho está acontecendo. E eu sou Uhum. muito grato a Deus, pelo amor de Deus, eu não sou exemplo de nada. Eu sou um Zé Mané, um Zé Ruela, que continua caindo, continua pecando, não está livre de pecados. Mas naquela época, eu falo que foi muito difícil, porque Deus colocou no meu coração o seguinte: não é porque eles estão errando que você precisa errar também. E, enfim, eu passei uma dificuldade imensa nesse período meu, né, na renovação carismática. Inclusive, né, acabei saindo do grupo, meio que expulso na época, porque eu acabei virando coordenador desse grupo. Só que as pessoas não queriam mudar de postura e elas achavam que eu era um extremista. Então, assim, Uhum. isso nós estamos falando de grupo de jovens da renovação carismática católica. A gente está falando de PJ, não, viu, pessoal? Então, isso é para ver que em todos os lugares essas coisas acontecem. Então, assim, a influência, né? E eu falo claramente isso para você que é homem. A influência ela é muito importante e ela vai nortear a sua mudança de postura. Tá? Ela vai nortear o seu processo de conversão, se ele é verdadeiro, se ele é autêntico ou não.
Então, não me diga, tá? Não venha com historinha de que, eu quero mudar de postura, mas os meus amigos falam besteira, mas são eles, eu não falo. Aquela conversinha fiada, falando sobre as meninas que eles têm contato, vão te causar pensamentos impuros, vão te causar impressões impuras, você vai olhar o mundo de outra forma, porque em algum momento você vai estar sozinho e aquela conversa vai vir e vai na sua cabeça te gerar fantasias que vão te levar ao pecado contra a castidade. Então, não pense que o processo de conversão, né, ele é simples, que a vivência da virtude, principalmente a da modéstia, né, que passa por isso também, como a Carla bem colocou, ele não impacta nisso. Então, as suas amizades, né, já diria, como diz a Vassai, né, me diga com quem tu andas e direi quem tu és. Então, peraí, se você continua com as mesmas amizades, isso vai impactar na sua vida sim. E eu vou além, tá? Aqui nós estamos falando de homens. Muitas vezes você vai olhar para o lado e não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém, tá? Eu passei por processos em que nem a minha família concordou com muita coisa que eu dizia. Ainda hoje, em muitos momentos, algumas coisas que eu digo não é bem quisto pela minha família. Mas eu, como um bom colérico, eu não estou nem aí, né? Eu não me importo. Vamos lá, a única pessoa que eu tenho que agradar é Deus e pronto, né? Hoje eu me preocupo muito com a opinião da minha esposa. Mas se a opinião da minha esposa estiver contrariando a vontade de Deus, e muitas vezes eu falo isso para ela, ela fica chateada porque ela é melancólica, eu não me importo também. Entendeu? Então, assim, é duro, mas nós temos que ter essa maturidade de entender o processo de conversão, a caminhada, né, a vida de santidade, ela é difícil, ela requer muita força e muitas vezes nós vamos estar sozinhos de pessoas, mas com a companhia de Deus. Então isso é o que mais importa. Daí você acha que seria, digamos assim, importante a gente substituir esse tipo de influência? É, se afastar dessas pessoas, mas começar a tentar chegar perto de gente que você percebe que está tentando viver a virtude de fato, né? Tem boa conversa, né? Bom conteúdo, te aproxima da fé, né? Com certeza. Assim, Carla, é bom a gente ressaltar, principalmente para os homens, o seguinte. Principalmente para os homens, não. Isso eu acho que vale para os dois, tá? A maior dificuldade também quando a gente começa a caminhar, digamos, tá? Pessoal, se são da renovação não tem problema, mas eu estou falando aqui mais para o pessoal que eu convivo. E eu entendo, e aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o pessoal que é mais da inovação, porque eu acho que a dificuldade do pessoal da renovação, do pessoal da igreja, de um modo geral, a caminhar um pouco mais com aqueles que são da tradição, por exemplo, é que muitas vezes, gente, olha, é difícil de falar, mas é real. Tá? Muitas vezes o que impacta é o preconceito que muitos irmãos desse meio têm. Então, as pessoas, elas se colocam, né, a partir do momento que elas têm um certo conhecimento, elas se julgam os doutores da lei, né, de antigamente. Tipo os Então, fariseus, né? exatamente. Então agora eu entendo de tudo, eu sou conhecedor, então eu não aceito esse tipo de coisa, eu não me envolvo com esse tipo de gente. Isso é um erro tremendo, né? É um erro tremendo, sobretudo, julgar outros movimentos e pastorais que nós temos dentro da igreja, porque isso é o que muitas vezes afasta essas pessoas da verdade. Às vezes as pessoas estão sim vivendo em situações erradas, elas estão sim cometendo equívocos, talvez até abusos litúrgicos, mas a forma com que a gente se porta não atrai. Então, eu falo assim para os homens, né, que, precisam desse apoio, precisam estar perto de pessoas, né, que, vamos falar assim, que sejam influências positivas, cara, esteja de peito aberto, entendeu? Porque muitas vezes a ajuda pode ser que não venha daquele cara que você espera. Mas pode ser que venha de um cara que está caminhando e que é sério, mas que está em outro lugar da igreja. Entendeu? Porque às vezes você está inserido no seu meio ali, você acredita que as coisas só vão sair dali. E pode não ser. Né? Eu tenho muitos amigos, até padrinhos de casamento, que são da renovação, né? Não tem nenhum da PJ, graças a Deus, brincadeira. Então, assim, o preconceito já rolou aqui, né? Mas, então, tenho amigos, né, que não participam de nada, mas são da igreja, são católicos, graças a Deus, praticantes, né? E tenho pessoas que, assim, são da família, né? Que eu me espelho muito. Na verdade, eu tento me espelhar muito nos meus pais, né? No meu pai, no meu avô.
né? Meu pai, eu falo que é o meu maior exemplo, né? Apesar de muitos momentos nós não concordarmos com algumas opiniões, mas o exemplo de homem dele é inegável. Então, assim, eu tento buscar essas referências, entendeu? Uhum. Mas também já aprendi, por mais difícil que seja, a caminhar sozinho. Ter uma influência, ter uma pessoa influente, ter uma amizade te ajuda a caminhar, te ajuda muito, né? Mas eu acredito que como homem, você tem que estar preparado também para se você olhar para o lado e não tiver ninguém, entendeu? É Uhum. muito difícil, Carlos, porque assim, eu posso estar falando por mim, mas talvez seja a realidade de muitos homens também. De tudo que a gente estuda para a página, né, de falar e tudo mais, que a gente fala, que a gente dá de posts e tudo mais, a masculinidade em muitos momentos ela é muito solitária. Né? Eu não falo para vocês assim, com uma questão, nossa, olha como ele está se, vamos falar assim, que coitadinho, né? Eu não quero cair no coitadismo aqui, Uhum. pelo amor de Deus. Mas a masculinidade ela é solitária e isso não é ruim, isso é positivo. Você pega a história de São José, por exemplo, você não lembra de São José do lado de vários amigos, por exemplo. Né? Você não pega São José falando assim, ei, irmãos, vem aqui, me dê conselhos. Não, São José simplesmente pegou a Virgem Maria e o menino Jesus falou assim, ó, bora, porque a gente tem que fazer, pronto, acabou. Entendeu? Enquanto você olha a questão feminina, eu vejo que nessa questão, apesar das mulheres, em muitos aspectos, né, uma fala meio que mal da outra, nesse aspecto, em muitos momentos você tem mais amizades, entendeu? Você pode conversar mais. Uma mulher, quando você pede um conselho, muitas vezes numa rede social, ela costuma ser mais receptiva do que um homem, entendeu? Enquanto isso, o homem não. O homem, ele é mais, mesmo quem tem mais facilidade para falar como eu, é mais retraído. Entendeu? Pô, como que eu vou entrar na intimidade do cara? Eu não conheço o cara, entendeu? Meu, às vezes, de verdade, nós somos até muito egoístas. E eu falo por mim mesmo. Pô, esse cara vai me pedir conselho, cara. Nossa, estou fazendo minhas coisas aqui. Você não quer se abrir, entendeu? E para o homem, né? E por isso eu falo, e eu já vou direto né, na porrada aqui. Muitas vezes você vai olhar para o lado e não vai ter ninguém, cara. Não vai ter ninguém. O que você vai precisar fazer? Ter maturidade. Falar, opa, sou eu por mim mesmo. E em algum momento da minha vida, se você é solteiro, tá? Em algum momento da minha vida, pode ser eu, meu filho e minha esposa somente. E aí, o que eu vou fazer? Então, comece a se forjar, a amadurecer desde já. Se você tiver amigos que podem te ajudar, beleza. Mas se você não tiver, também não se lamente. É bola para frente, cabeça erguida, joelho no chão e vamos que vamos. Perfeito, exatamente isso daí mesmo. Já deu 9 horas, não sei se. Ah, não, mas a gente começou um pouquinho mais tarde, né? É. Então Teve dá tempo alguns da gente erros falar mais também. coisa. E assim, como a gente pode aconselhar um homem? Porque assim, né, eu tenho um público bastante aqui feminino e eu vejo que às vezes é muito difícil, né? Como você falou, né? Não é tão acessível o homem assim, né? A gente chegar e falar, olha, se você vestisse, ou se você se portasse, ou não falasse essas coisas, como você acha que é possível a gente estar dando um incentivo, né? Ali, dando uma ajuda? Então, eu acho que, cara, primeiramente, a gente vai ter que. É esse que é o problema. Pode não parecer, pode parecer um exagero da minha parte, isso que eu vou falar. Mas hoje em dia, para você ser homem, você precisa ter muita coragem. E muita coragem mesmo. Por quê? Porque o mundo, ele te empurra, né, como o Padre Leonardo coloca, o androgenismo, né? Ou, vamos lá, vamos colocar a feminilidade, né? O homem, isso eu falei esses tempos atrás na página, e até o pessoal mandou mensagem depois. Mas o mundo, ele quer fazer dos homens mulheres fracas e das mulheres homens fortes. Esse é o problema. Exatamente. Uhum. Entendeu? Então, o mundo ele quer super mulheres que fazem o papel do homem e tomam a frente da situação, e eu sou a tal, eu sou isso, eu sou aquilo, olha o que eu faço, eu não preciso de homem nenhum e tudo mais. Lindo, olha pra você ver que legal. Enquanto isso, o mundo quer o seguinte: homens assim, ah não, nossa, eu preciso ter o feminista, né? O homem feminista.
né? Ah, não, Ai, nossa, ai, eu tenho ai. que ter cuidado com aquilo que eu falo, né? O meu cachorrinho aqui, o meu poodlezinho, né? Tudo, nossa, camisa rosa não tem nada a ver, minha calça skinny, né? Cortadinha. Então, tipo assim, é uma inversão de papel tremenda, né? Então, primeiramente, e eu falo, cara, ser homem hoje cansa. Por quê? Porque você tem que lidar contra tudo e contra todos, né? Ser mulher também é difícil, né? A mulher tem que lidar com a questão do aborto, se ela fala que defende, que ali a questão, não, eu sou contra isso, mas como assim? Como assim você é contra o nosso movimento? Você não sabe o que o feminismo fez pelas mulheres, né? Lembrando São João Paulo II aí, né? Questão da máquina de lavar, não vamos entrar no mérito, Fez senão muito depois. mais. Mas, cara, é isso aí, entendeu? Então, assim, para você ser homem, você precisa estudar. Tá? A primeira coisa, precisa estudar. E eu falo para você, o Carla, que na maioria das vezes, eu falo muito para os homens quando eles me pedem conselho lá, na maioria das vezes, nós não vamos encontrar modelos de homem olhando para os nossos pais, infelizmente. Infelizmente, muitas vezes o seu pai, dentro de casa, falando para os homens, não vai ser tão exemplo para você assim de masculinidade. Por quê? Porque seu pai é meio estranho? Não. Mas é porque o seu pai já tem influência de uma revolução sexual, por exemplo, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Seu pai já vem no mundo sendo trabalhado pelo feminismo e ele nem tem noção disso. Ele reproduz ideias feministas e ele não tem nem noção disso. Só que você é que é o encarregado de mudar isso. Você quer um exemplo? Vamos lá. Qual que é a quantidade de pais e mães que a gente vê, muitas vezes nossos pais e nossas mães, tá? Eu falo meu pai e minha mãe, que fala assim, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu olho para eles Nossa, um falando monte. assim, olha, eu olho meus pais e eu não quero que você passe por aquilo que eu passei com os meus pais, né? Se referindo aos nossos avós. Muitos deles fizeram isso. E o que, que eles fizeram? Desculpa a expressão, mas cagaram em tudo. Então, assim, o que, que acontece? Pessoal, o que, que acontece? É o seguinte, a nossa referência, na maioria das vezes, tem que ser os nossos avós. Eu tomo muito isso para mim. Quando eu penso em alguma referência, eu olho para o meu avô. Peraí, o que, que o meu avô era? Cara, meu avô não saía de casa sem a camisa dele e a calça social dele. Sapatinho, tal. Sempre ia no açougue, mas estava ali, trajando uma roupinha chique. Entendeu? Chique para ele era o simples, mas que pra gente não faz nem parte do nosso cotidiano. A gente hoje pensa numa, sei lá, numa calça social, numa camisa, ou o cara é porteiro de prédio, ou sei lá, o cara tá indo pra um, sei lá, um evento, uma coisa do tipo. Então Uhum. hoje a gente tem essa referência, né? Mas se você olhar os nossos avós, essa não é referência deles. Você olha o seu avô e sua avó, eles não estavam nem aí para o que você pensava ou não. Mas se eles achavam que o conhecimento de mundo deles era aquele, o que era certo, o que era errado era isso, eles falavam na sua cara, não estava nem aí. É Então, verdade. assim, se você pegar a referência dos seus avós, o que os nossos pais trataram como excesso é o que nos falta hoje. Eu não nego, tá? Que se você pegar aí, muitos avós e avós foram muito duros com os nossos pais, sim. Né? De surras, às vezes você. Minha mãe mesmo, minha mãe, ela conta a história dela, você fica abismado. Mas a minha mãe apanhava de tira de pneu, então minha mãe tem marca no corpo até hoje. Então, assim, tirando essas partes, esses aspectos, a influência, o mundo que os nossos avós passaram foi muito positivo. Né? Naquela época tinha ordem, hoje em dia não tem mais. Né? Então, pega essa referência e coloca na sua vida. Porque até, vamos lá, muitas vezes os nossos pais, né, são separados, muitas vezes você não tem a referência paterna dentro de casa, mas talvez você foi criado com a avó e a referência de avô você tem, entendeu? Então, essas coisas que a gente precisa filtrar. Então, essa referência masculina, esse referencial, eu tento sempre olhar isso. Gente, pelo amor de Deus, não que o meu pai seja ruim, eu amo meu pai. Meu pai, como eu falei, ele é um exemplo para mim, sim. Mas eu pego algumas coisas que o meu avô fazia e que para mim fazem mais sentido. Né? Isso a gente precisa filtrar. Uhum. E, cara, sobretudo livros. Livros. O que era o mundo masculino? O que é? O que eu sou nesse mundo? Né? Conhecer isso. Qual é o meu papel dentro de uma família? Né? Meu papel é ficar sentado no sofá, como diz o padre Léo, feito um panda, com a barriga para cima, soltando pum o dia inteiro, enquanto a minha mulher faz tudo? Não, esse não é o meu papel. Meu papel é sair, prover o sustento para minha mulher, dar segurança para ela, entendeu? Ser o homem em quem ela pode confiar. Esse é o meu papel como homem, entendeu? E não se enganem, para fazer esse papel como homem é muito difícil.
Entendeu? Eu falava para minha esposa, e até por isso que eu estou me desfazendo, inclusive, da loja, né, que eu tenho lá no Instagram, pelo seguinte, em muitos momentos eu chegava em casa, eu estava aqui, ó, mexendo no celular, eu virava a tela, olhava para baixo, meu filho brincando e eu no celular. Mas peraí, tem alguma coisa errada. Como é que você fala de exemplo de homem se o seu filho está brincando sozinho? Então, essas coisas, coisas mais, vamos falar assim, sensíveis, e eu não estou falando aqui que o homem tem que ser muito sensível, porque na maioria das vezes a gente não é, mas são sensibilidades necessárias, entendeu? Não é a sensibilidade de assistir um filme romântico e chorar, entendeu? Porque já aconteceu isso aí comigo, mas, enfim. Então, não é essa situação, né? Me entreguei aqui, pessoal, vou me zoar depois. Mas não é esse tipo de sensibilidade, entendeu? Não é a sensibilidade de mariquinha, mas é a sensibilidade de coisas necessárias para a vida. Esse tipo de coisa também tem que acontecer. E também, voltando aqui na questão de... Até que você falou, eu acho muito importante a gente falar, ser um ogro, né? Ou também não ser uma menininha, né? Aham. Cara, se o cara chegou no ponto de que ele é uma menininha, é porque ele foi trabalhado muito. Mas muito, muito mesmo. Porque até minha esposa era professora, hoje ela fica em casa, né? Ela é do lar, mas até ano passado ela dava aula, né? Ela é pedagoga. E ela sempre falou que era gritante a diferença entre meninos e meninas desde a tenra idade. Então, já no começo, ela falava que ver os meninos brincando e as meninas brincando era muito diferente. Tanto que mesmo com todo esse aparato social tentando mudar a cabeça de meninos e meninas, ela falava que em muitos momentos os meninos estavam brincando e um dos meninos às vezes saíam para brincar com as meninas, os outros meninos se juntavam e falavam lá, ele está brincando com coisinha de menina. Então, isso é Olha só. natural, né? É Uhum. natural. Agora, é inegável, tá? E aí a gente parte para a questão de estudo, para a questão lógica e psicológica da coisa, né? Vamos falar assim, a falta de um referencial masculino dentro de casa, né? Muitas vezes de um pai que abandonou a família, ou de uma mãe que saiu de casa e esse menino acabou sendo criado com a mãe ou com a avó, isso é extremamente prejudicial. Daí também a importância do papel do homem na família. Tá? Então, se você não teve o referencial do seu pai dentro da sua casa, você tem ainda mais responsabilidade de crescer, virar um homem decente e dar para sua esposa aquilo que você não teve, que a sua mãe não teve. Tá? Dá para os seus filhos aquilo que você não teve, para sua esposa o que a sua mãe não teve. Então, essa é a sua responsabilidade. Porque, inclusive, isso o Padre Paulo vai falar, explicar. O homem, quando ele está em desenvolvimento, né, nos primórdios ali, quando ele está crescendo, né, ainda criança, bebê, enfim, de 1 a 5 anos, digamos assim, o homem passa por um processo que se chama simbiose. Tá? E essa simbiose é o quê? É o distanciamento do mundo feminino do mundo masculino, do mundo, oh, meu Deus do céu, masculino do homem para com o mundo feminino da mãe. Então o homem no começo ali, Ah, quando ele está mamando, né, bebezinho igual o Francisco, meu filho, ele está ali mamando e o contato que ele tem maior é com a mãe, certo? Chega uhum. um certo período que ele tem uma certa independência e isso leva com que ele comece a se inteirar do mundo masculino, do mundo do pai. E é necessário que esse processo aconteça para que o homem ele se torne homem de fato. Tá? Então, aqui a gente está pegando uma questão de biologia, vamos falar assim. Porque, inclusive, eu não sei se todos os homens sabem, mas o homem, quando ele é concebido ali, ele é originalmente uma mulher. E ele passa pelo processo ali do cromossomo, o corpo vai se modificando ali e tudo mais, até o momento que ele vira homem. E aí o Padre Paulo também ele explica isso. Quando a gente fala estovir, é seja homem. Por que esse seja homem? Porque para ser homem é necessário esforço, desde a concepção, desde o momento que ali, o óvulo ali, né, atingido pelo espermatozoide, o homem ele precisa fazer esforço para que ele seja homem. Então, um homem que se acomoda, ele acaba por se tornar feminino.
certo? Então daí vem esse processo de sair do mundo da mãe, de entrar no mundo do pai, de ter mais questões de caiu, não, caiu, levanta, entendeu? Vira homem. Isso aqui não é coisa de homem, porque o homem precisa ser lembrado constantemente do esforço que ele tem que fazer para que ele O adquira nosso tempo vai acabar. hábitos. Show de bola. Se você quiser chamar de novo, você que sabe. Eu chamo, eu chamo. Show de bola. A gente concluiu o pensamento, né? Certinho? Não, tranquilo. Vou esperar aqui. Beleza, então.